Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem a pergunta que não quer calar, aquilo que vocês sempre me perguntam e eu nunca sei como responder, mas hoje eu vou tentar. Como eu leio tanto? Bem, eu quero começar dizendo que eu não sou a pessoa que mais lê, que eu já vi por aí. Se vocês derem uma passeadinha lá no Goodreads, tem assim, aqueles desafios do Goodreads de quantos livros você lê num ano e tal, tudo. Tem umas meninas que chegam agora nessa época e já terminaram o desafio delas, e o desafio delas era ler, tipo, 250 livros. Sim, 250 livros. E essas pessoas são pessoas ativas na sociedade, ou seja, elas trabalham, mas ao mesmo tempo elas acham que não têm nenhuma vida social, porque elas leem muito mesmo, assim, mas muito mesmo, muito mais. Apesar de eu saber que eu leio tanto, comparativamente, pra vocês terem uma ideia, ano passado, que foi um ano que eu li muito mesmo, eu li por volta de 150 livros. Imagina, de 250 a 300 livros que essas meninas leem, ou esses meninos leem, eu li 150, eu li metade praticamente do que essas pessoas leem. Eu não necessariamente sou a pessoa que eu acho que leia mais que eu já vi na vida, mas eu também sei que eu leio muitos livros. Por que eu leio tanto, gente? A primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que eu amo ler. Pra mim, ler é a principal forma de entretenimento que existe na minha vida. Eu adoro me imergir dentro de um livro e dentro da história e dentro daquele mundo fantástico e fictício. Então, eu adoro mesmo, muito mesmo ler. É a forma principal de entretenimento que eu tenho. Sim, tô me repetindo, mas é verdade. Eu adoro ler. Outra coisa que é muito importante é eu priorizo a leitura na minha vida. O que significa isso? Que de todas as formas de entretenimento que existem por aí, a leitura sempre vai ser a minha prioridade. Eu sempre vou escolher primeiro ler do que fazer qualquer outra coisa. Pessoal, tô vendo aqui que quando eu escrevi o roteiro desse vídeo, que faz muito tempo que eu escrevi, eu ainda tava trabalhando. Mas agora eu não tô mais trabalhando, só que mesmo assim eu não tenho todo o tempo do mundo que eu gostaria pra continuar lendo. Pelo menos meio período do meu dia é ocupado com coisas que eu preciso fazer da minha vida, pra arrumar aí a minha vida, e só depois que eu termino essas obrigações que eu posso ler. Então, apesar de eu ter um pouco mais de tempo pra ler do que eu tinha quando eu tava trabalhando, ainda assim não tenho todo o tempo que eu gostaria. Depois que eu acabo todas as minhas obrigações, eu leio. Então, se você quer ler um pouco mais, eu realmente recomendo que você comece a priorizar a leitura na sua vida. Óbvio que depois que você terminar as suas obrigações, né? Qualquer tempo livre que eu tenha, eu vou usar para ler. É mais ou menos assim que eu aproveito as minhas leituras. Eu leio um pouco de manhã quando eu acordo, eu leio um pouco depois do café da manhã, aí eu vou fazer as minhas obrigações, aí de tarde, se eu tiver tempo, eu leio mais um pouco, aí depois das 6 horas da noite, quando meu marido chega, eu às vezes leio um pouco assistindo televisão, em geral não, mas às vezes sim, e daí eu vou deitar um pouco mais cedo para ler um pouco mais antes de dormir. Então essa é mais ou menos uma rotina de leitura diária que eu tenho. Mais ou menos isso, assim. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Só pra vocês verem como você tem que encaixar a tua leitura em todos os momentos que você pode. O que me leva a outra forma que eu leio bastante. Eu levo os livros que eu tô lendo em todos os lugares. Quando eu trabalhava, aquela uma hora e meia mais ou menos que eu tava no horário do almoço, eu lia. Era assim que eu dava uma adiantada na leitura dos livros que eu tinha. Agora que eu não tô trabalhando, na verdade, tanto faz. Outra forma que me ajuda a ler muito mesmo, e principalmente agora que eu saio bastante de casa pra fazer coisas relacionadas aí à minha vida, é audiobooks. Eu já falei 50 mil vezes sobre audiobooks aqui no canal. Inclusive eu tenho um vídeo sobre o quanto eu amo audiobooks, eu vou colocar aqui nos cards se vocês não viram ainda. Audiobooks é assim uma das melhores invenções pra quem não tem tempo de sentar e ler um livro físico. Por quê? Você pode ouvir o livro dirigindo, andando, lavando louça, tomando banho, lavando roupa, trabalhando, se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e em várias situações que você normalmente não conseguiria ler um livro físico, o audiobook está lá para te ajudar. Eu, pessoalmente, eu gosto de ouvir os audiobooks em uma velocidade um pouco mais alta. Eles têm ali a opção de você ir em até 2 vezes a velocidade do livro, ou seja, se o livro dura 10 horas, mais ou menos, na velocidade normal, se você ouvir em 2 vezes, ele vai durar 5 horas no total. Só que às vezes, dependendo da narração, não é legal você ouvir
em 2 vezes. Por isso que, tipo, o meu padrão é ouvir em 1,5 vezes, mais ou menos. Porque aumenta um pouquinho a velocidade normal do audiobook, mas não ao ponto de que você comece a meio que a perder o que tá acontecendo no livro. Então tudo realmente vai depender um pouco da narração. Às vezes a narração normal é um pouco mais rápida, a pessoa fala um pouco mais rápido, então não dá muito pra você passar de 1,5. Mas às vezes a narração o cara fala muito devagar para ler. Aí dá pra ir pra 2 vezes, porque é como quase praticamente como se ele estivesse falando normal. Enfim, audiobooks foi assim um salvador na minha vida de leitora ocupada e que trabalha. Se você tiver interesse, eu tenho aqui uma promoção do Audible, que é o serviço de audiobooks que eu uso. E se você fizer ali um teste grátis do Audible por 30 dias, você ganha 2 audiobooks grátis. Lembrando que o Audible ele só tem o serviço de audiobooks em inglês. Em português eu conheço o Book. Eles têm, assim, alguns livros famosos, mas pelo que eu pude ver, assim, do catálogo deles, eles ainda estão engatinhando um pouquinho. Precisa aumentar um pouquinho mais ali aquele catálogo para que a assinatura do serviço fique um pouco mais atraente, na minha opinião. E por último, a última coisa que eu faço para conseguir ler mais é que eu não me forço a ler um livro que não tá indo pra frente. Quando eu não tô sentindo muito a história de um livro, eu não fico assim tentando enfiar ele goela abaixo, porque isso pode me colocar dentro de uma ressaca literária que não vai ser bom pra mim e definitivamente não vai ser bom ali pro meu desafio do Goodreads. Então o que eu faço? Antes de fazer DNF no livro, DNF é Did Not Finish, ou eu não terminei o livro, ou seja, eu abandonei o livro. Antes de eu decidir fazer DNF no livro, eu deixo ele um pouco de lado ali por 1 mês, mais ou menos, e daí que eu vou decidir se eu vou fazer DNF nele ou não. Mas eu deixo ele de lado e eu volto quando eu sinto que o meu humor tá mais para aquele tipo de história ou aquele tipo de livro. Essa é uma das táticas principais que eu uso para evitar ressacas literárias. Bem, pessoal, essas são as táticas que eu uso para ler mais. Quais são as táticas que vocês usam? Me ensinem aí alguma coisa diferente, porque eu adoraria aprender. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr, no Snapchat, no Amino Livros e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem resenha de livro. Isto agora será algo recorrente neste canal.